Olá, mulheres, estamos ao vivo. Nossa live hoje tem um tema sobre o princípio da honra. Como você pode restaurar os seus relacionamentos com honra? Você sabe fazer isso? Você não sabe? Você quer aprender? Nossa, eu tenho vivido tantos acessos novos, né? Depois que a honra, eu incorporei esse princípio na minha vida e eu consegui, né, projetar ele para os meus relacionamentos, porque não é somente você compreender o princípio, é você aplicar na sua vida. Nós temos a palavra de Deus como nosso guia de fé e prática, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é aquilo que ilumina. Então, um dos princípios mais maravilhosos que a palavra nos traz é justamente o princípio da honra. E eu quero convidar muitas mulheres nessa noite para estar junto comigo. E você que está aí, né, manda aviãozinhos para várias mulheres, para que elas possam ouvir essa live, serem edificadas, mandar para outras mulheres. E assim nós fazemos uma transformação, né? Uma revolução. Por que não uma revolução silenciosa, né, daquilo que nós estamos vivendo no Senhor? E a revolução silenciosa são mulheres que se levantam para orar, para entender a palavra, incorporar na vida e transbordar depois, né? Então eu agradeço a Deus porque esse princípio, ele é um princípio norteador. Ele é um norte. Ele é aquele princípio que a gente chega assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Como eu vou fazer isso? Né? Essa pessoa, ela é uma pessoa difícil, ela é uma pessoa que eu não me dou muito bem, ou é uma pessoa que eu me dou muito bem, né? Que eu vejo que merece, né, honra. E como eu vou fazer isso, né? Então você tem os dois viés. Mas eu quero te dizer, para a gente iniciar essa live, e eu queria já iniciar com Romanos 12:10, o versículo que fala, né? Que devemos amar uns aos outros com amor fraternal. E assim, nós, né, praticarmos a honra como uma oferta do nosso coração. Então, o mais difícil do todo o processo que você vive até chegar ao princípio dentro da sua vida e compreender ele com mais sensatez e ao mesmo tempo com profundidade, porque você pode escolher viver de várias formas, né? Você pode escolher a partir das suas decisões pessoais, aquilo que você acredita. Você pode viver a partir dos seus sentimentos, das emoções que você carrega, e isso te valida. Você pode viver a partir da perspectiva do outro, né? E o outro te validar e o outro dizer o que você tem que fazer. Mas o princípio da honra é algo que vai na contramão do mundo. É algo que não é aquilo que você está imaginando. Ah, eu posso honrar, né, fulano porque eu sei que essa pessoa vai me honrar de volta. Então, esqueça isso. O princípio da honra, ele não vem nesse viés. O princípio da honra vem no viés de você ser uma oferta do seu coração. Dani, precisa ser uma oferta, sim. É como se fosse um presente que você tivesse guardado as 7 chaves. E um dia você decide doar esse presente, sem pedir nada em troca. Essa é a nossa maior dificuldade no princípio da honra. É quando você oferta sem pedir nada em troca. E normalmente o mundo vai te dizer assim: deixa de ser besta, porque você pode entregar esse presente e pedir também algo em troca. Você precisa ser honrada. Quando você se coloca no centro da relação de honra, na verdade você não está vivendo a honra. Você está vivendo uma troca de interesses. Isso é muito perigoso. Porque você vai estar sempre buscando a validação de pessoas através de um princípio que você não conseguiu compreender e nem incorporou. Você apenas está buscando alimentar-se a si mesma. A honra é algo que você doa para alimentar o outro. Eu falo muito sobre bebês espirituais, né? Mulheres que são bebês espirituais, elas estão sempre só recebendo leitinho de outras pessoas. Elas não são capazes de produzir o próprio leite para assim alimentar outras pessoas, né? E os bebês espirituais, eles só sugam, eles só recebem, mas eles não sabem compartilhar aquilo que eles têm dentro deles. Então, mulheres assim, elas não conseguem viver com profundidade o princípio da honra.
E eu quero te convidar hoje a você ser uma adulta, madura espiritualmente, como fala a palavra lá em João, né? Filhinhos, sejam maduros, né? Levem a palavra do Senhor como algo que não só vai te beneficiar, mas também que você vai poder se alimentar e vai alimentar outras pessoas. Você cresceu ao ponto de poder gerar isso no Senhor. E esse gerar vem a partir de princípios. Porque a palavra de Deus está cheia de princípios. Tem muitos princípios que você pode escolher, princípios para viver, incorporar, caminhar em cima, principalmente, e eu quero deixar essa dica para você, quando você estiver nas decisões mais difíceis da sua vida. Sabe naquelas decisões que você precisa de ter uma decisão rápida, uma lista lá de dedos e você não sabe o que fazer? Então, se você não tiver o princípio da honra no seu coração arraigado, a desonra vai vir pela sua boca. E vai ser muito prático ela sair. Vai ser muito prático você olhar a situação e dizer assim, mas por que eu vou honrar se essa pessoa não está fazendo nada por mim? Normalmente, o princípio da honra nos tira de nós mesmos e faz a gente compreender o outro com empatia. Faz a gente olhar por outro e dizer assim, fulano precisa mais do que eu nesse momento. Fulano precisa mais dessa palavra direcionada do que eu. Então, eu vou buscar honrar. E uma mulher extraordinária para a gente começar essa live de uma maneira muito linda. Eu quero que você compartilhe aí com várias pessoas esses aviãozinhos. É Abigail. Abigail, essa mulher, está em 1 Samuel 25. E ela era esposa de Nabal. E aí eu posso te dizer que Nabal, pela palavra, era um homem mau. Era um homem rude. Era um homem que não tinha muito para dar. Mas nós não estamos querendo falar de Nabal nessa noite. Nós estamos querendo falar sobre a excelência de quem era Abigail. Abigail era uma mulher que tinha honra no coração. Porque ela não dependia do sentimento do marido, do jeito do marido ser, do caráter do marido, para ela ser uma mulher moldada e lapidada pelo Senhor. Isso nos mostra o quanto essa mulher ela viveu de uma maneira excelente. Né? Abigail, a palavra nos fala que certo dia Nabal estava na sua casa quando recebeu o aviso, né, de que Davi estava tosqueando as ovelhas dele, cuidando, como uma forma de gentileza. Mas Nabal cruelmente já mandou uma resposta dizendo, não precisa você fazer isso. Não tenho nada a ver com isso, isso não me importa. E Davi com seus homens estavam famintos. E ele queria uma retribuição. E ali, quando veio a contra-resposta, Davi disse, olha, vou matar todos da família de Nabal. Não vai restar ninguém nessa família. E aí foi quando Abigail foi aquela mulher apaziguadora. Eu vejo Abigail como aquela mulher que está com um balde cheio d'água. Na hora que o fogo tá pegando assim no fogão, o fogo sobe e você joga água, porque você já estava pronta. Então, Abigail era essa mulher apaziguadora. Porque antes ela escolheu viver um princípio. Então a gente só consegue transbordar daquilo que a gente vive antes, daquilo que a gente semeia no nosso coração antes. Então, a partir do momento em que ela ouviu falar através do servo de Nabal que Davi ia matar todo mundo, e qual era o motivo da vingança de Davi, Abigail, imediatamente, com toda a pressa, diz a palavra, fez uma colheita. Sabe aquela mulher que tem já tudo na despensa? Ela pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo num jumento e foi ao encontro de Davi. Quem era essa mulher que estava com tudo isso pronto na sua casa? Porque a palavra diz que ela estava com pressa. Então ela já estava preparada. Então, uma das maiores virtudes e atributos de Abigail, quando ela lança a honra, ela estava pronta. Ela estava preparada. E principalmente, outra característica de Abigail, ela era uma mulher acessível. Uma mulher que carrega a honra é uma mulher, primeiro, preparada, e segundo, ela era uma mulher acessível. O servo chegou nela sem problema nenhum. Eu acredito que aquele servo não ia conseguir transmitir a mesma coisa para Nabal. Nabal não ia se importar. Ele já não tinha se importado mesmo. Então, ele foi direto em Abigail.
E Abigail era uma mulher acessível. Quantas de nós estamos sem essa acessibilidade para pessoas na nossa vida? Por quê? Porque muitos dos nossos relacionamentos foram quebrados. Seja de amizade, seja marido e mulher, seja na maternidade. Porque nós estamos fechadas a outros relacionamentos quando fomos feridas em relacionamentos anteriores. Então, o princípio da honra, ele torna a mulher acessível. Ele torna aquela mulher capaz de dividir o que ela tem. Olha, eu tenho isso aqui para repartir com você. Eu tenho, por exemplo, um ramalhete de flores e eu posso repartir ele com você. Eu posso te dar de presente, eu posso te ofertar isso para ver que você vai ter um dia mais feliz. É aquela mulher que é totalmente acessível. E hoje em dia, poucas mulheres estão assim. Quando eu saí do Nordeste e vim morar aqui em Brasília, isso de primeira mão me chocou um pouco. A acessibilidade das pessoas, né? Em Brasília, cada um vive no seu mundo, cada um vive a sua forma. A gente não interfere muito na vida das pessoas. A gente, para chegar na casa delas, precisa ser convidada com muita antecedência, né? E aquele convite precisa ser confirmado pelo menos 4 vezes. Então, a acessibilidade às pessoas se tornou bem mais difícil, né? Ao contrário do Nordeste. No Nordeste é comum a gente chegar, ligar para uma amiga, vem tomar um café aqui em casa hoje à noite. E a pessoa chega lá, às vezes a gente tá conversando na porta, né? Como eu vi tantas vezes como criança, minha mãe conversando na porta, no portão, e a pessoa entrava, tomava uma sopa com um pãozinho. É normal. A acessibilidade das pessoas é totalmente diferente. E a Abigail é essa mulher acessível. Essa mulher que estava o tempo todo aberta a ter novos relacionamentos. Ela não estava jorrando de uma fonte de dor, ferida ou até qualquer mágoa por conta do marido difícil que ela tinha. Então a gente muitas vezes pontua só os problemas que o outro carrega, sem realmente escolher viver pelo princípio. Então a Abigail, ela trouxe essa exata noção de preparação primeiro e acessibilidade. Né? E eu quero que o princípio da honra, ele seja como uma flecha no seu coração, dessa acessibilidade que a Abigail teve. Além disso, ela se mostrou também uma mulher longâmina. Longâmina, na palavra nos fala que é uma mulher que tem uma paciência e ela não se ira facilmente, né? Ela poderia ter se irado com o marido, disse, meu Deus, esse homem já é mau, e ele vai, rebate Davi, não tá vendo que vai matar todo mundo? Então a gente perde tempo muitas vezes criticando o outro, de vez de olhar de tudo e do outro e tentar consertá-la. Você me entende? Porque isso, e muitas vezes num casamento a gente vive isso. Nosso marido não está a ponto de entender aquilo que está acontecendo, mas nós, mulheres sábias, porque a mulher sábia é aquela que constrói o seu lar, é aquela que pontua com facilidade os pontos com sabedoria. Ela tem uma palavra de conhecimento como um dom no espírito, em que ela consegue passar exatamente a sabedoria através da palavra de Deus. Não pelo achômetro. Eu não quero que você olhe e diga assim pro seu marido, eu acho que você devia fazer isso. Não, calma. O seu achômetro vai tirar, muitas vezes, o seu marido de uma decisão correta. Vai muitas vezes tirar seu marido de um alinhamento profundo que ele precisa ter para ter uma decisão no Senhor. Se você pontuar, por exemplo, como a Abigail fez, uma palavra, né, de sabedoria, jorrando essa palavra e indo de encontro, né, a tudo que estava acontecendo, e onde foi que ela lançou essa palavra de sabedoria? Foi quando ela pediu perdão a Davi. Ela chegou em Davi e pediu perdão pela fúria do marido, se colocando no lugar dele. Perdoe, perdão. Então ela se colocou num lugar que não era dela, que ela não tinha sido culpada, mas que ela fazia uma só carne com aquele homem. E aí ela pôde, gerar isso. Gente, imagina você, pense na seguinte forma, eu sei que é difícil, mas você vai entender quando eu falar um pouco de que você tem a oportunidade de comer, por exemplo, uma comida estragada, um lixo. Te deram um lixo para você comer. E muitas pessoas fazem isso com você. Elas jogam o lixo dela em cima de você.
Mas você, quando carrega o princípio da honra, você está disposta a lançar isso fora, não como lixo, mas como sabedoria. Foi isso que Abigail fez. Foi exatamente isso. Por quê? Aquela mulher era a sabedoria arraigada no coração dela. Então, essa também é uma forma de Abigail mostrar essa longanimidade, essa paciência e essa maneira de conduzir as fases, né, daquele processo difícil de uma maneira longâmina. Quanta de nós perdemos a paciência logo na primeira fase? Quanta de nós estouramos na primeira fase do processo? Nós chegamos dizendo assim, esse homem é difícil, vou largar esse de mão. O outro quer matar? Mata todo mundo então. A gente fala logo isso, né, mulheres? Falta de sabedoria. Nós precisamos estar com justamente a sabedoria do Senhor dentro de nós. Dani, como é que eu adquiro essa sabedoria? De onde ela vem, para onde ela vai? Ela vem através do Senhor. Você pede sabedoria ao Senhor, você lê a palavra e o Senhor vai te direcionar na palavra revelada com sabedoria. Você vai ser aquela mulher que vai pontuar situações no seu casamento, nos seus relacionamentos de amizade, na sua maternidade, a partir de palavras sábias que o Senhor vai te dar. E aí você vai pontuar decisões na sua família a partir de palavras de sabedoria. Você vai sair daquela mulher do achômetro. Eu acho isso. Não, você não acha nada. Você lança a palavra, você diz o que é que a palavra fala. E aquela pessoa vai ter a oportunidade de mastigar aquela palavra, de pensar naquilo que você falou e vai poder decidir. Isso a gente vê muito nas relações de casamento, tá? Então, aquela mulher, ela praticou essa longanimidade nas fases do que ela teve que viver quando ela pediu perdão a Davi. Perdão por tudo que o marido tinha feito naquele desenrolar daquela história tão difícil e que ficou tão confusa. Porque mesmo ela levando e sendo preparada, que é o nosso primeiro passo, né? Levando tantas coisas para aqueles homens, como 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. 5 ovelhas preparadas. Gente, quem é que tem 5 ovelhas preparadas em casa? Me fala aí. Se você tem 5 ovelhas preparadas hoje para você oferecer para alguém. 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passas e 200 pastas de figo. Aquela mulher colocou tudo no jumento e foi depressa. Então, essa primeira fase, ela fez assim de forma formidável. Ela era uma mulher organizada e ela era uma mulher que estava além, pensando além das suas perspectivas, pensando além do que realmente era necessário naquela hora. Ela tinha que alimentar aqueles homens. A ira produz o furor, né? Então, os homens estavam irados. A forma como aquela mulher chegou com aquilo tudo preparado fez com que a ira daqueles homens, já acalmasse. Davi, quando viu toda aquela estrutura chegando no jumento, porque, gente, eu falo que é estrutura de evento, né? O que Abigail, ela conseguiu padronizar para aqueles homens é uma estrutura de um evento. Aqui para nós, ela foi já pronta para fazer um evento com aqueles homens. E aí ela chega lá, ainda pede perdão, ainda demonstra essa longanimidade. Gente, ela realmente é uma mulher que carregava esse princípio da honra no seu coração. Ela foi uma mulher humilde, né? Ela tomou sobre si aquela culpa, né? Igualzinho a Jesus. Jesus tomou uma culpa sobre si que não era dele, era nossa, pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si. E Abigail tomou sobre si a culpa de seu marido. Mas ela não chegou lá dizendo que o marido era isso ou aquilo outro, que o marido era louco, que o marido era aquilo, que o marido era mau. Normalmente a gente apresenta nosso marido já jogando todas as cartas na mesa. Pense que a mulher virtuosa, ela era aquela mulher que ela tinha a exata noção de que seu marido era um homem respeitado nas portas da cidade. Tá lá em Provérbios 31, tá aqui a minha amiga, né, Aroma de Mesa colocando. Provérbios 31, ela era uma mulher que estava sempre pronta, a mulher virtuosa. Com certeza, Abigail também passa por essa mulher. E quanta de nós não demonstramos essa humildade? O orgulho é o primeiro a bater, ó. O orgulho vem, cheguei, abre a porta do teu coração para eu entrar. Por favor, eu preciso entrar nessa situação.
porque você tem razão. E eu digo muito aqui em casa, principalmente ao meu esposo. Eu quero ter paz, eu não quero ter razão. Eu prefiro ter paz a não ter razão. Razão coloca a gente num lugar muito difícil, né? Coloca a gente num lugar de muito orgulho. E a gente não consegue sair desse lugar tão facilmente, porque o orgulho, para ser quebrado, precisa de um arrependimento profundo. E aí, mulheres que estão arraigadas com o princípio da honra, elas vão justamente demonstrar essa humildade. São mulheres humildes. São mulheres que são capazes de ofertar até o que não tem. Eu não tenho muito para dar. Eu não tenho muito desse amor para dar. Eu não tenho muito amor para dar. Mas eu peço ao Senhor esse amor, que o Senhor derrame sobre mim. Porque Cristo tomou sobre si as minhas dores. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Ele tomou sobre si o meu orgulho. Ele tomou sobre si até o meu caráter. E eu quero lançar isso nele. Eu quero aprender a amar as pessoas como Jesus amou. Isso é o caráter de Cristo. Mas não, a gente ama por escolha. Ah, porque fulano me ama, eu vou amar também. Ou não, fulano não me ama, eu não amo também não. Então assim, a gente fica numa quebra de braço de orgulho. E eu quero te dizer que o orgulho vai te afastar completamente do princípio. O princípio precisa vir antes. E para o princípio vir antes, a sua capa que você veste fora da sua casa é de humildade, não de orgulho. E a sua capa que você continua vestindo dentro da sua casa, porque você sai de lá já com essa capa, tá? Vai ser de, justamente, humildade. O Senhor está chamando mulheres humildes nesse tempo. O Senhor quer mulheres que não simplesmente da boca para fora falem que amem, mas aquelas que estão dispostas a dar outro lado da face. Eu escutei isso e foi tão forte pro meu coração. Eu digo, Senhor, será que eu sou capaz de dar minha outra face para a pessoa bater? E eu vivi uma situação assim, dentro da minha casa, né? Foi uma situação em que me tirou completamente do eixo, mas eu tinha que viver o princípio da honra. Foi difícil? Foi, me rasgou completamente. Rasgou o meu ego, o meu orgulho e disse assim, agora você vai cuidar. Agora você vai entrar de cabeça nessa situação. Você vai deixar, Daniela, os projetos que você tem, as saídas, até os cultos dia de domingo, você vai ficar em casa para cuidar da sua sogra. O Senhor me despiu, mulheres, me esvaziou desse orgulho que eu ficava antes. Será que ela tem que fazer alguma coisa por mim para eu fazer isso? Não. A humildade foi gerada dentro do meu coração. Foi fácil? Não foi. Porque para a humildade ser gerada, a gente precisa sair desse lugar de orgulho. E a Abigail foi essa mulher que me ensinou nesse tempo. Foi a mulher que dizia assim para mim, olha, você pode praticar os mesmos atos com humildade. Ou você pode ser orgulhosa e dizer, não, essa situação não me pertence, pertence aos filhos dela, eles que se virem. Não, o Senhor estava me chamando para me moldar, para moldar o meu caráter. Não tinha muito a ver com minha sogra, não, mas tinha a ver comigo, né? Tinha muito a ver comigo. É como Abigail, tinha a ver com Abigail, pelo que ela carregava, e não por Nabal. Normalmente a gente taxa as pessoas pelos culpados. Abigail não. Ela foi justamente aquela mulher que teve como taxação nela. Eu sou uma mulher humilde e eu carrego um princípio. E esse princípio é o princípio da honra. E por fim, ela era uma mulher doce e abençoada. Quantas mulheres já perderam a doçura? E o que mais me deixou assim maravilhada foi que Davi viu a doçura de Abigail. Ele contemplou essa doçura logo de início, porque uma mulher que chega pronta, preparada, com tudo aquele aparato, uma mulher que chega, já conta uma história e pede perdão, essa mulher já demonstra que ela é diferente. É uma mulher humilde, ela é uma mulher longâmina. E depois, quando ela vai e se despede daquele homem, Davi olhou aquela mulher de uma forma doce. Ela era uma mulher que carregava feminilidade dentro de si. E quanta de nós perdeu a feminilidade porque o nosso marido é mau? Porque o nosso marido não é aquele que não coloca no pedestal, porque ele não coloca a nossa feminilidade em voga. Não, a feminilidade a gente carrega. Ela só é nutrida pelo nosso marido, mas a gente carrega ela desde o início, ali no princípio, quando a gente vem ao mundo.
O espírito em nós já carrega essa feminilidade, essa docilidade que a mulher tem de cuidar, proteger, amparar. Então eu quero hoje gerar isso dentro de você, e a gente vai gerar isso nas nossas adolescentes aqui no Experiência do Lar Teams. Essa feminilidade, essa docilidade que tantas meninas perderam. Tantas meninas perderam a vontade de ter uma família, de cuidar, proteger, servir uma família. Se você for na Europa hoje e perguntar para uma sala de adolescentes, quem quer ter uma família? Elas vão rir. Elas vão rir. Eu sei porque eu vivi essa realidade lá. Elas vão rir e dizer o quê? Família? Você acha mesmo que eu vou parar minha vida para cuidar dos outros? Então é isso, mulheres. A gente está precisando de um mundo que haja mais mulheres doces, como a Abigail. Mulheres que estão arraigadas, com raízes profundas nessa feminilidade. Não a feminilidade de hora, de você se arrumar e você sair arrumada por aí demonstrando isso, não. Ela é doce por vida. Ela não responde as coisas com rispidez. Ela calcula antes de responder. Ela é uma mulher que está sempre pronta a servir. A mulher que tem a feminilidade arraigada, ela está sempre pronta a servir. Ela sabe que precisa, como sua responsabilidade, cuidar, amparar, zelar pela sua família. Não precisa que ninguém diga isso para ela, que fique ensinando isso o tempo todo, porque isso já está no coração dela. Isso gera um prazer, é uma oferta que ela faz à sua família. Então, a Abigail, por fim, ela foi abençoada pelo Senhor. Ali, quando Nabal morreu, depois de 3 dias do acontecido, Davi pediu aquela mulher em casamento. E ela foi esposa de Davi. Né? Então, eu quero deixar para você essa live arraigada nesse princípio da honra. Demonstrando que a honra não é só dizer assim, eu vou honrar fulano. Não, a honra não vem por merecimento. Ela vem por uma oferta de uma mulher que já está lapidada em seu coração. Por esses passos aqui que a Abigail demonstrou. Uma mulher que se encontra já, né, preparada, organizada. Uma mulher que é acessível. Uma mulher que é longâmina. Uma mulher que é humilde. E uma mulher que é doce. Então, essa mulher está pronta para ofertar o princípio da honra. Não é aquela mulher que está apenas esperando algo para ela mesma. Pelo contrário, ela está mais suscetível a honrar, a servir e a amar e a respeitar. Então, isso é muito lindo no Senhor. Você e sua mãe, minha mãe e minha filha, Jaque, aí lá do Ceará, de Fortaleza, né, Jaque? Jaque é minha aluna do Experiência do Lar, futura mentora, se Deus quiser, tá aí assistindo às 3 essa live. E eu quero deixar aqui, né, algo que tocou muito no meu coração antes dessa live, de mostrar para vocês o quanto a gente pode trazer esse princípio, um princípio que há dentro de nós. E para mim é a honra, né? Eu caminho sobre a honra, eu gosto de falar sobre a honra. É algo que o Senhor me mostra assim, e eu sei que os passos de honra são muito difíceis. Muitas vezes a gente dá o primeiro passo e a gente não consegue dar o restante. E eu quero te ensinar a você ir até o final, a você vencer o processo todo e a não fugir do processo. Porque o processo, quando você vivencia ele por fases, por etapas, e você vai vencendo cada etapa, eu quero que você entenda isso. Quando você vence, né, cada etapa do processo, tem muitas meninas aí me assistindo, e é isso que eu vou lançar agora no coração de vocês, você consegue viver um propósito. Não é de você imaginar o propósito, é do processo que o Senhor está te lançando para você viver o propósito. E eu quero falar às adolescentes, às jovens que ainda têm seus pais vivos. E eu tive a oportunidade de honrar o meu pai numa situação em que nós estávamos vivendo muito difícil, de muitas descobertas, né, de muitas coisas que meu pai tinha, de vício, de pecado. E eu tive a oportunidade de abandonar o meu pai ou de cuidar dele. E quando eu botei o primeiro passo para dizer assim, eu vou cuidar do meu pai até o fim, eu não sabia o que me esperava. Mas aquele processo ia gerar um propósito lindo no Senhor. Foram muitos desafios, foram muitas descobertas difíceis, me levou para a vala várias vezes. Eu tive que perdoar meu pai no processo umas 3 vezes. E o Senhor dizia assim, perdoa novamente, perdoa novamente.
E aquele perdão que eu lançava, o Senhor me lançava mais ainda em outro passo mais difícil. Eu disse, Senhor, esse processo não vai acabar. Não, filha, dá mais um passo. E eu dizia, Pai, cada passo de honra que eu tô dando pelo meu pai tá me deixando desconfortável, tá me deixando numa situação que eu tô sendo rasgada. E o Senhor me dizia assim, filha, eu só tô te esvaziando para te encher mais de mim. Para te encher mais de mim. A gente precisa entender o que Cristo passou na terra. Ele foi humilhado, ultrajado, né? Foi massacrado. Só que a gente não quer ser. A gente quer simplesmente pular o processo. Dizer, não, esse aqui eu vou chegar lá do outro lado da ponte sem passar pelos desafios do processo. E foi tão difícil, e eu conto toda essa história, esse testemunho da honra, né, ao meu pai, no curso Experiência do Lar. Esse testemunho é maravilhoso. Tá aí, ó, a nossa querida Lígia, né, tá assistindo essa live dizendo, eu já ouvi esse testemunho de honra, é maravilhoso. E esse testemunho de honra ao meu pai, eu conto nas minhas aulas de Experiência do Lar, eu vou a igrejas, né, testemunhar sobre isso. E como eu venci todo esse processo com meu pai, né, e pude ser aquela mulher que experimenta o princípio da honra aos pais, né, e eu me alegro muito em viver isso. Meu pai também, ele se alegra muito, inclusive ele, até encontrei com ele agora na minha viagem a Recife, ele disse, filha, cada vez que eu assisto as suas lives eu fico maravilhado. Será que é minha filha mesmo que está falando? Então vejo que o princípio da honra produziu um nível muito maior para mim de entendimento da palavra de Deus, de sabedoria, de jorrar isso, transbordar isso, porque a honra acelera os teus processos. A honra não simplesmente vai chegar para você e você vai viver aquilo e vai ficar por aquilo mesmo. Não, o Senhor se agrada de um coração que honra. Então, isso produziu um livro, tá aqui, ó, Restaurando Famílias. Esse livro virou um best-seller no Brasil. E eu pude contar esse testemunho completo do meu pai aqui nesse livro, né, demonstrando essa honra aos pais. E eu já recebi tantos testemunhos maravilhosos, né, através do meu e-mail, né, de pessoas que foram transformadas, principalmente os homens, né, que têm muita dificuldade com os pais e não conseguem ultrapassar essa barreira. Então, essa experiência maravilhosa que eu vivi sobre o princípio da honra me fez ver Abigail de uma maneira muito, muito peculiar. Eu consegui extrair de Abigail esses pontos que a gente trabalhou nessa live, esses 5 pontos. E isso pôde me gerar algo tão singular no coração que eu consigo ultrapassar isso, consigo jorrar na vida das minhas filhas. Então, para finalizar essa live, eu quero deixar uma frase que está aqui no meu livro, né? A frase de impacto dessa live. A honra é uma atitude e tem a ver com a nossa entrega. A honra tem a ver com aquilo que você carrega. Não cobre honra das pessoas. Olhe para dentro de você e veja qual atitude que você tem carregado e o que você tem entregue. É uma oferta de amor? É honra. É por merecimento? Não é honra. É busca de um interesse? Não é honra. Olhe para dentro de você e seja uma mulher completamente arraigada no princípio. Quero deixar hoje essa live com você e agradecer a Deus por esse tempo, lançando essa live sobre muitas mulheres. Quero que você compartilhe com filhas, com os adolescentes, meninas adolescentes, como elas podem se tornar essa mulher como Abigail, já ali na tenra idade, né, tão pouca idade, se tornar uma mulher tão excêntrica como Abigail, né, aquela mulher que carrega a honra. Veja que é tão difícil a gente, depois que já está no molde, né, quando a gente já está no vaso que já foi moldado, o Senhor tem que quebrar aquele vaso para a gente fazer um vaso novo. Vai sim, vai ficar salva a live, tá? Mas quando a gente pega as adolescentes, e aí é isso que é o meu projeto desse semestre, eu quero fazer o Experiência do Lar com adolescentes, passar essa feminilidade, os valores, passar também para elas o princípio da honra aos pais, a forma de você sentar à mesa com seus pais, compartilhar a oração com seus pais à mesa. Também aprender dicas básicas, né? Ali já quando elas forem adultas, né? Sobre etiqueta, culinária. Trazer esse desejo das adolescentes de justamente praticar esses atos já ali, com tão pouca idade. Nós mulheres entramos no nosso lar e já caímos de cabeça. Tem mulher que caiu, eu caí de cabeça, de paraquedas dentro da minha casa quando eu casei. Eu disse, meu Deus, tem tanta coisa para fazer que eu nem sabia, que se eu soubesse eu não tinha nem casado. Então a gente quer trazer essa forma doce de preparar essa menina que está saindo ali, né,
ali da infância para a adolescência, preparando ela para ela ter o sonho de ter uma família. Gente, eu tive o sonho de ter uma família quando eu era adolescente. Quando me perguntavam assim, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ter uma família. As pessoas achavam que ele era um absurdo. Não, mas você precisa ser alguém. Você vai ser o quê quando você crescer? Eu digo, não, mas eu quero uma família. Eu vou ser aquilo que a minha família vai buscar de mim. Então, glória a Deus, o Senhor adequou a minha profissão para eu trabalhar o mínimo de horas possíveis e criar minhas 2 filhas, né? E estar servindo elas e criar elas e estar na minha casa e estar com meu marido, né? E viver isso. Eu trabalho em home office, então isso já me favorece, o Senhor me abençoou, né? Então, tudo, né, o Senhor contribuiu, porque lá atrás, quando eu era adolescente, eu tive um sonho. E quando eu sonhei, eu disse, eu quero ter uma família. Então, o Senhor contribuiu para que isso acontecesse. Então, veja a importância de trazer a experiência do lar para adolescentes. E nós estamos com as matrículas abertas. No dia 12 de abril, nós vamos estar aqui em Brasília, presencialmente, com 20 adolescentes na minha casa, trazendo todos esses conceitos para elas. Apenas um dia, né? Nós vamos fazer o pós-encontro depois com elas, para elas se tornarem amigas, compartilhar ideias. Mas a gente vai trazer um dia maravilhoso para elas. Vamos trazer muitos laços, elas vão aprender sobre higiene pessoal. Também alguns penteados, né, para elas fazerem, ficarem mais bonitas, né, mais femininas. Então nós vamos trazer tudo isso para nossas adolescentes. Então se você tem adolescentes que você conhece aqui em Brasília, já vai espalhar a ideia, porque a gente vai receber e o número de vagas são super limitadas, tá, mulheres? Então eu fico aqui nessa live, deixo esse recado para você. Quero também dizer que nós vamos estar em Brusque, Santa Catarina, agora no dia 27 de março, também fazendo um workshop do Experiência do Lar. Vamos estar ali renovando essa chama nas mulheres e vamos também, né, começar a nossa turma online. Semana que vem, quarta-feira, nós vamos estar com a nossa turma online do curso Experiência do Lar. Se você ainda não fez esse curso e quer fazer ele completo comigo, ali ao vivo, com todos esses princípios, né, que a gente tá trabalhando alguns princípios, e olha que eu tô trazendo assim só, né, o topo do bolo para vocês, né, o recheio que tá no bolo tá dentro da mentoria. Então, você não pode perder, porque eu quero ministrar todos os capítulos para vocês, trazendo a essência de uma mulher que está arraigada na Experiência do Lar. Então, vai lá no link da minha bio. Lá tem a inscrição para o Experiência do Lar online, que vai começar quarta-feira. Sim, quarta-feira a gente começa essa turma. Sem mais demoras, para a gente terminar ali em meados de abril e essas mulheres já estarem frutificando nos seus lares. Então vem, as oportunidades desse semestre são muitas. Sim, pertinho aqui de casa. Então vai ser maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de espalhar essa notícia, nós vamos estar em Santa Catarina. Tem a inscrição também no link da bio. Nós vamos estar com a turma online do Experiência do Lar, agora começando quarta-feira, e também para adolescentes no dia 12 de abril. Todos os links estão lá e você já pode, né, mandar reservar a sua vaga e vir junto conosco para esta revolução. Dani, é uma revolução, sim. É uma revolução da presença do Senhor nos lares. E para quem nunca fez a Experiência do Lar, você precisa ter uma porta de entrada, você precisa começar. E nós temos várias oportunidades. Temos o curso online, temos o presencial para adolescentes em Brasília e também temos agora também o presencial para mulheres em Brusque, em Santa Catarina. Se você mora aí pertinho, vem fazer parte conosco, vai ser maravilhoso. Então, meninas, deixo essa live para vocês. Super beijo. Fui! Até a próxima, até segunda!